Fala, CT! Seguindo o projeto, CT nas eleições. Estamos aqui para falar hoje de Geraldo Alckmin. Ei, Geraldo. Segunda tentativa. Fala, CT! Galera, seguindo o projeto, CT nas eleições de 2018, estamos aqui hoje para falar de Geraldo Alckmin. 65 anos, nascido em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Hã? Pindamonhangaba. 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 Levou ali. Pindamonhangaba. Piracanjuba. Acerta logo, porra. Fala, CT! Galera, seguindo o projeto CT nas eleições de 2018, estamos hoje aqui para falar de Geraldo Alckmin. 65 anos de idade, médico, nascido aonde, CT? Pindamonhangaba. Essa palavra eu não consigo falar de jeito nenhum. Roda a vinheta, Enéas! Brasil, meu nome é Enéas. Galera, continuando a falar de Geraldo Alckmin, a gente tem que lembrar rapidamente do histórico partidário dele. Ele começa no MDB, passa pelo PMDB, em 1988 ele ajuda a fundar o partido que hoje em dia ele está, chamado PSDB. Então, primo, nesse quesito aí a gente não pode falar que o Geraldo Alckmin mudou em relação às suas percepções da sua carreira política, né? Ele sempre se manteve ali dentro daquele grupinho que sempre se intitulou os liberais do Brasil, que salvariam o nosso país da estatização e tudo mais. Galera, deixando uma coisa bem clara, a galera do Brasil tem muita dificuldade de entender o que é ser liberal e o que é ser conservador. Vamos pesquisar um pouco, vamos estudar um pouco sobre isso, hein? Não vale ser igual o João Amoedo, que fala que é liberal no plano econômico e conservador em relação à sociedade, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o João Amoedo também em próximo vídeo, mas vamos focar no Geraldo aqui. Geraldo! Eu sei que é um pouco difícil, que até na hora de eu pesquisar ele eu fiquei com um pouco de sono. Primo, eles falam... Por que você ficou com sono, Claudinho? O Geraldo Alckmin é um cara muito comunicativo. Mais conhecido como picolé de chuchu, aquele que não tem gosto. Bom, galera, Geraldo Alckmin. Aonde é a cidade dele mesmo, Claudinho? Pindamonhangaba. Chegou a ser vereador e chegou a ser prefeito da tal cidade também. Posteriormente, ele consegue se tornar o governador do estado de São Paulo. E isso por 3 vezes. Primeiro mandato, ele abandona para disputar as eleições presidenciais de 2006. E o seu terceiro mandato, após a reeleição que ele conquistou agora, também acaba de pedir renúncia para disputar as eleições de 2018. Então, galera, você aí do CT, olha pra mim. O Thiago tem dislexia, pindamonhangaba, ele não consegue falar de jeito nenhum. Burrinho pra caramba, mas tudo bem, preste atenção aqui em mim. Olha só, quando a gente pega Geraldo Alckmin, a gente começa a notar no discurso dele, né, a honestidade, né, a honradez, um homem sério. Mas as práticas, como gestor público, não foram bem assim. Se você analisar... Por que eu olhei pra lá? Não sei, eu olhei também. Eu pensei que ele tá sendo Eu outra também. câmera, olha aqui. Tá tão bom. Se você analisar, ele como gestor público foi extremamente contraditório. Vários escândalos, né? Merendão, Rodoanel, Banestado, você vai ter a Cracolândia, onde ele junto com a prefeitura do Dória acabou removendo, né, as pessoas que eram viciadas ali na Cracolândia, o que não resolveu a questão. E essa ação, Betinho, em conjunto com a Prefeitura Dória, ela foi extremamente criticada porque não foi uma ação de saúde pública, ela foi uma questão policial, ou seja, trataram todos os viciados apenas na porrada. A remoção aconteceu na porrada. Inclusive, a idealização dessa remoção partiu do governo Alckmin. E quem levou os louros da execução foi a Prefeitura de Dória. Além disso, meu amigo, ele propôs uma reforma educacional onde ele fecharia 30% das escolas em São Paulo. Os professores em São Paulo já não têm concurso público há anos. Reajuste salarial baixíssimo, quando tem. Resultado, um verdadeiro sucateamento da educação com corte de verbas. E o que levou também a uma manifestação tanto dos professores quanto dos alunos em São Paulo. E mais uma vez, a política opressora do PSDB meteu a porrada em todo mundo. Nesse contexto, vale a gente lembrar aqui do papel de uma mulher extraordinária nisso tudo, que foi a Paola do Masterchef, cara. Que foi pra dentro das escolas cozinhar pros estudantes e pra todos os manifestantes que estavam ocupando ali os colégios, cara. Que foram muitas vezes retirados de maneira extremamente truculenta, que na verdade mostra um pouco como eles gostam de tratar as questões sociais, não é, cara? Bom, CT, voltando a falar um pouco das polêmicas de corrupção dentro do governo PSDB no estado de São Paulo... Por que você olhou lá?
Meu celular foi mal. Bom, CT, voltando a falar um pouco, como o Betinho falou, da corrupção nos governos estaduais do PSDB no estado de São Paulo, a gente tem que lembrar da construção do Rodoanel, né? Uma grande construção de mobilidade urbana que calcula-se 30% de superfaturamento das obras, algo por volta de 600 milhões de reais em uma única construção. Um outro caso de corrupção mais recente do governo estadual do PSDB é o caso Merendão, onde havia um superfaturamento no suco de laranja, principalmente, que era servido para as crianças nas escolas. Essa laranja e o próprio suco deveriam ser comprados na licitação por pequenos produtores. O que acontecia? Essa quadrilha da merenda comprava isso com grandes produtores, conseguindo reduzir o custo da mercadoria, passava de forma superfaturada para o Estado, aonde havia um montante de dinheiro sendo desviado. Mas é incrível o PSDB fazer isso, né, cara? O Dória nem sabe fazer lobismo com isso, né, cara? Nada, que isso. Ah, e o AES é super honesto, né? Aquele então... Então, CT, o interessante é que essa política neoliberal que o PSDB vem implementou no governo Fernando Henrique, implementou em São Paulo, vai trazer em primeira ordem as privatizações, vai apoiar as terceirizações, que já está provado que o funcionário terceirizado ganha pelo menos 30% a menos do que o funcionário da empresa, e mais do que isso, levou o PSDB a apoiar a reforma trabalhista do Temer, a aprovar, né, e apoiar a maioria das medidas feitas pelo governo Temer, compondo a sua base de governo. E ainda tem um outro detalhe, ainda também, né, veio apoiar a reforma da Previdência, aquela que colocava você trabalhando até 69 anos, tá? Que infelizmente não passou no Congresso Nacional. Ou seja, galera, essas são as características de um candidato à presidência que conseguiu gourmetizar nessa lógica liberal toda e privatizadora e privatizante, sei lá como é que se fala essa porra, até mesmo o chapéu de cangaceiro, brother. Com a criação que a dona Marluce tem aqui de ovelhas, de carneiros, um trabalho. Você que está aí, indeciso em quem vai votar, preste atenção, segue o CT que a gente vai fazer o CT nas eleições. Um grande abraço, se inscreve aqui no canal e um grande beijo. E aí, você tá ligado?